lembranças de existências anteriores, marcas corporais do passado, regressão de memória e outros fenômenos hoje amplamente estudados pela ciência evidenciam-nos uma lei da natureza criada por Deus, a lei da reencarnação. Por quê? Como ela se processa e as consequências das múltiplas experiências físicas é o que veremos nesta videoaula. Se o espírito tivesse nascido junto com a vida física e esta única existência na Terra fosse a única experiência material, como poderíamos entender tantas disparidades entre as pessoas? Porque Deus teria dado a uns uma vida tão farta e a outros uma condição tão penosa? Porque tantas pessoas inteligentes, belas e sadias, enquanto outras tão desprovidas de coisas básicas para seu bem-estar? Enquanto certos indivíduos herdam desde o berço um favoritismo material, afetivo e educativo, tanto para a realização material quanto espiritual, outros tantos nascem entre adversidades tão abismais que tornam praticamente impossível que estes se qualifiquem e adquiram os recursos mínimos de sobrevivência. Além do mais, aos que partem tão precocemente, sem oportunidades de se desenvolverem, enquanto por outro lado existem aqueles que penam as mesquinharias da vida por uma longa estrada. Onde está a justiça divina em meio a tantos contrastes? Por que o Criador teria privilegiado a uns frente a tantos miseráveis? Somente o processo reencarnacionista pode estabelecer a lógica da criação. A vida que se segue exibe as consequências de pretéritas existências, dando-nos exatamente o que nós mesmos buscamos no passado. Como resultado do nosso livre-arbítrio, obedecendo à lei de causa e efeito, somos hoje a continuação do que éramos antes de encarnarmos o personagem atual. Trazemos latente em nossa alma as qualidades que desenvolvemos ao longo de várias passagens corporais, neste planeta Terra e em outros mundos, bem como ainda arrastamos as nossas imperfeições. As múltiplas reencarnações são oportunidades que nosso Pai Celestial nos dá para progredirmos, desabrochando nossas virtudes intelectuais e morais. Para algumas pessoas, a vida atual é uma universidade fabulosa, pela qual obtemos novos e novos conhecimentos. Os desafios que se apresentam no dia a dia são como provas pelas quais medimos nosso aprendizado, estimulando nossas capacidades de superação. Algumas provas são complicadas, trabalhosas e um tanto dolorosas, mas que ao final premiam nossos esforços, fazendo valer a pena todos os sacrifícios, decepções e até humilhações. De prova em prova, graduamos nossa condição espiritual rumo à perfeição e felicidade plena. Porque somos ainda imperfeitos, muitas vezes cometemos equívocos, machucamos pessoas e caímos em contradição com a lei natural, fazendo-se necessário o reconhecimento de nossas falhas, a reformulação de nossas ações e a reparação dos prejuízos causados. Assim é que certos reencarnantes experimentam na própria pele a mesma condição injusta que outrora impôs a alguém, para assim aprender o valor das coisas. Esses débitos do passado são o que os hebreus chamavam de expiação e os orientais de karma. Outros há que, entre tantos pretextos, embarcam no trem da vida física para servirem à humanidade de exemplo de fé, paciência e resignação, para ajudarem aos irmãos a evoluírem e até promoverem o progresso de um povo. E muitos são os missionários da luz entre nós,
sobretudo no silêncio do anonimato. Quando o espírito tem boa consciência de si e de suas responsabilidades, ele próprio deseja reencarnar para progredir mais rapidamente. Busca uma colônia espiritual e se inscreve no programa reencarnatório, participando ativamente dos planos. Reconhecendo seus atrasos em determinados quesitos, então sugere nascer em uma circunstância que lhe permita o aprendizado. Assim, para alguém que admita acentuado orgulho, é normal que peça para experimentar a pobreza a fim de desenvolver a humildade. Aquele que tenha fortes tendências de brutalidade pede um corpo frágil e doentio. Os preguiçosos pedem para nascer num meio que os forcem ao trabalho. O vaidoso sugere um corpo deficiente e assim por diante. Dessa maneira, ficamos cientes que as condições da vida pelas quais passamos ou são escolhas nossas, ou foram determinadas pelos nossos amigos espirituais, visando não a nossa satisfação nesse mundo, mas as melhores chances de crescermos espiritualmente. Aqueles que não completam suas tarefas programadas retornam ao plano espiritual com o peso de suas falhas e terão de esperar uma nova oportunidade de voltar à vida física. Algumas pessoas dizem: "Ah, se eu pudesse me esquecer de tudo e começar de novo." Pois a reencarnação é esse recomeço. Se Deus determinou o esquecimento do passado, é por encontrar nisso uma causa justa, sábia e útil. Normalmente, reencarnamos ao lado de velhos conhecidos, a quem, ocasionalmente, tenhamos feito muito mal ou de quem fomos vítimas de odiosos crimes. Não houvesse a amnésia de uma encarnação para outra, teríamos muitas dificuldades de nos relacionarmos com certas pessoas, impossibilitando valorosos aprendizados. Esquecidos do passado, inimigos podem se reencontrar e, em novas posições, enlaçam-se afetivamente. Certas pessoas, em especial, têm flashes de outras vidas, o déjà vu. De volta à vida espiritual, a memória do passado é recuperada gradativamente, de acordo com as necessidades do ser em evolução. Pelo estilo literário, os textos bíblicos são um tanto obscuros e enigmáticos. Naquela época, para um povo ainda muito rude, era impossível uma linguagem clara e objetiva, assim como imprópria a revelação de certos mistérios. O próprio Jesus, tantas vezes questionado acerca da vida espiritual, respondia com perspicácia: "Se vos falei de coisas terrestres e não creram, como acreditarão se vos falar das coisas celestiais?" Entretanto, há nas chamadas Sagradas Escrituras muitas referências claras sobre a lei de reencarnação. Tanta era a crença comum nas múltiplas existências físicas que comumente se cogitava de que Jesus era a reencarnação. Muitos davam como certo que ele era o retorno do profeta Elias, porém, no livro de Mateus, Jesus faz uma revelação explícita. Se quiserem dar crédito, João Batista é o Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos, que ouça. A Nicodemos, um doutor da lei, o mestre da Galileia declara a necessidade de nascer de novo, até que se alcance a perfeição. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Na carta aos Hebreus, Paulo escreve que o homem só morre uma vez, o que serve para muitos negarem a reencarnação. Contudo, a observação concreta nos aponta que, de fato, pela reencarnação, o espírito não volta a incorporar um mesmo corpo, que a cada experiência física ele animará um novo personagem, com nova identidade, portanto, cada morte será única. No lugar da reencarnação, as traduções bíblicas atuais falam em ressurreição,
cuja teoria aponta para o retorno do espírito desencarnado ao mesmo corpo em que havia vivido e que seria restituído para a vida eterna. Mas nessas mesmas versões, o apóstolo Paulo desmonta essa ideia. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Certos fenômenos têm despertado o interesse de muitos institutos de ciência de todo o mundo quanto à questão espiritual, e teses são publicadas de tempos em tempos. O médico psiquiatra canadense Ian Stevenson apresentou um estudo concreto sobre a sobrevivência da alma após a morte e, por conseguinte, sobre a reencarnação, lançado no livro 20 Casos Sugestivos de Reencarnação, baseado especialmente em relatos de reminiscências de vidas passadas. Seu trabalho foi continuado por outros pesquisadores, como o americano Jim Tucker, que particularmente deu preferência aos relatos de crianças para comprovar a ligação entre vidas, registrando mais de 2.500 casos. Estudo semelhante foi publicado pelo americano Raymond Moody, que resultou no best-seller Vida Depois da Vida, focando sua pesquisa a partir de EQM, experiências de quase morte, termo cunhado por este mesmo cientista. A também americana Ellen Wamba, uma renomada psicóloga, autora de Recordando Vidas Passadas, também investigou outros 1000 casos de pessoas, demonstrando dados concretos que as ligavam a vidas passadas. Os fenômenos comuns que desencadeiam as pesquisas desse gênero são as comunicações mediúnicas, materialização de espíritos, experiências de quase morte, retrocognição e marcas reencarnatórias. Pela EQM, pacientes em estado de coma profundo desdobram-se e experimentam as sensações de quem desencarnou, assimilam acontecimentos em torno do atendimento ao próprio corpo físico, interagem com entidades espirituais e vivenciam os sentidos de que somente os espíritos são capazes de experimentar. Ao retornarem à vida corporal, recordam parte desses eventos, provando que a consciência não está no cérebro. São incontáveis os casos de pessoas, especialmente crianças, que têm reminiscências evidentes de outras vidas, descrevendo o personagem anterior, parentes e lugares onde já viveram. Muitos desses depoimentos foram postos à prova e as conclusões das investigações foram surpreendentemente positivas. Num caso emblemático, o filme Minha Vida na Outra Vida conta a história real de uma americana que desde a infância tem flashes de sua última reencarnação. Para tirar a prova, ela viaja à pequena cidade da Irlanda onde teria nascido e acaba reencontrando os próprios filhos de outrora. Falta consenso no meio acadêmico sobre as questões da espiritualidade, assim como há controvérsias em torno de outras matérias comuns da própria ciência. Muitos cientistas negam as propostas de outros colegas favoráveis a teses reencarnacionistas, mas sem apresentarem qualquer tese que anule aquelas proposições. Negam por negar. Desde o tratado do químico e físico inglês William Crookes, o mais notável cientista de seu tempo, a classe científica se viu oficialmente diante do dilema da espiritualidade. Crookes foi designado pela academia para desmascarar os fenômenos mediúnicos e, tendo-os estudado com todo o rigor, acabou por comprová-los. Seu relatório, no entanto, mesmo sem uma contraproposta formal, foi simplesmente rejeitado. Admitir o elemento espiritual concreto implica em muitos fatores considerados perigosos à ciência, porque envolvem muitos interesses. Mas, gradativamente, o plano espiritual se torna tão evidente na nossa vida que não tardará que a reencarnação deixe de ser crença para se tornar um conhecimento. De acordo com seu progresso, o espírito reencarna no meio apropriado para o seu desenvolvimento,
seja nesta Terra, em mundos mais primitivos ou em planetas mais evoluídos, mais perfeitos e felizes. Hoje eu sou melhor do que ontem. Amanhã serei melhor do que hoje. Graças a essas oportunidades de aprendizado e de crescimento, nós estamos evoluindo. Estamos vivenciando um novo momento.